bem? O tema do nosso grupo é formas de organização do Estado moderno, parlamentarismo e presidencialismo. Antes de mais nada, vocês sabem o que são sistemas de governo? O sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Basicamente, esses sistemas variam de acordo com a distribuição de funções entre os poderes executivo e legislativo. É muito importante não confundir os sistemas de governo com formas de Estado, que podem ser unitário ou federado, ou formas de governo, que podem ser monarquia, república e etc. Dando introdução ao parlamentarismo. Em um sistema de parlamentarismo, o poder legislativo é formado por um parlamento eleito pelo povo. E geralmente é ele quem dá as cartas no governo. O poder executivo é geralmente formado por membros do próprio parlamento. Portanto, há uma dependência entre executivo e legislativo. Bom, no parlamentarismo nós temos um chefe de Estado e um chefe de governo. Bom, o chefe de Estado é o mais alto representante do Estado. Representa a legitimidade e a continuidade desse Estado. Seus poderes políticos são ilimitados e muitas vezes meramente símbolos em monarquias parlamentaristas. Esse papel cabe ao monarca. Já em repúblicas parlamentaristas, esse papel recai sobre um presidente escolhido pelo parlamento ou pelo voto popular. O chefe de governo lidera, de fato, as ações do poder executivo. Tem responsabilidades amplas, como a execução de praticamente todas as políticas públicas. Geralmente é indicado pelo parlamento. Muitas vezes não possui um mandato fixo e pode ser removido a qualquer momento pelo próprio parlamento, geralmente chamado de primeiro-ministro. Bom, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do parlamentarismo. As vantagens: que ele tem a rápida resolução de crises políticas, a facilidade e agilidade da aprovação das leis. O executivo e o legislativo são mais próximos, já que o executivo depende do apoio do legislativo, por membros do próprio legislativo. Desvantagens: em sistemas com muitos partidos e coalizações instáveis, o governo é frágil e pode pode cair a qualquer momento. Você vai cortar isso, né? Questões de minoria são tratadas com menos atenção, pois o parlamento tende a ser formado por poucos partidos, com correntes de pensamentos majoritárias. O chefe do poder executivo não é eleito pelo povo. Presidencialismo. Presidencialismo e república andam juntos. A primeira coisa importante para fixar é que o presidencialismo é um sistema que anda de mãos dadas com regimes republicanos. Na república não há monarcas, pois é um regime que não se pauta na ideia de que o poder emana de um direito divino destinado a uma pessoa ou a uma família específica. O poder emana da vontade popular. Repúblicas geralmente são democracias e possuem a clássica separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso não quer dizer que em toda a república você verá um presidente como principal líder, mas a maioria dos regimes republicanos no mundo são presidencialistas, no caso do Brasil. Características do presidencialismo. Em sistemas presidencialistas, a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo não existem claramente. Tanto funções de chefe de Estado quanto do chefe de governo ficam acumuladas para uma pessoa, o presidente. Essa pessoa, como você pode imaginar, é a peça central do presidencialismo. Ele é responsável por coordenar a execução das políticas públicas, a escolha dos ministros que trabalham com ele e exercer o poder de veto em projetos de lei vindos do legislativo, entre outras coisas. Ele não tem um papel decorativo, como acontece em muitas repúblicas parlamentaristas. Bom, como o poder emana do povo, faz sentido que o presidencialismo, que no presidencialismo o principal líder do sistema seja escolhido pelo voto popular. E é isso que acontece na maior parte das repúblicas presidencialistas. Essa é outra grande diferença do presidencialismo em relação ao parlamentarismo. Nesse sistema, o chefe de governo normalmente chama de primeiro-ministro. É escolhido entre os parlamentaristas, no caso do presidencialismo, o presidente não precisa ter qualquer relação com
com o poder legislativo. Ele pode ser eleito para o cargo máximo do poder executivo, sem nunca ter exercido cargos de vereador ou de deputado. O povo escolhe separadamente seus representantes no poder executivo e no poder legislativo. Portanto, podemos considerar que o presidencialismo cria uma distinção mais clara entre os poderes executivo e legislativo. Presidencialismo no mundo. Bom, o sistema presidencialista mais conhecido é os Estados Unidos da América, sistema que existiu desde o início da história daquele país. Apesar de a população votar para o presidente, o voto é indireto, ou seja, os políticos votam em nome dos eleitores. Mas existem muitos outros países que adotam o presidencialismo. Praticamente todos os países da América Latina são repúblicas presidencialistas, como o México, a Argentina e a Colômbia. Boa parte dos países africanos, como a Angola, e também alguns países da Ásia, como a Indonésia, possuem repúblicas nesse modelo também. Presidencialismo de coalizão. Essa distinção clara entre executivo e legislativo não implica dizer que há uma falta de diálogo entre esses dois poderes no presidencialismo. Muito pelo contrário, ambos precisam estar em sintonia para que o sistema político funcione. No Brasil, o sistema de governo surgido da Constituição de 1988 veio a ser chamado de presidencialismo de coalizão, expressão do cientista político Sérgio Henrique Abranches, justamente pela forma como o presidente precisa se portar perante o Congresso Nacional. O presidencialismo de coalizão surge pelos seguintes motivos. O primeiro motivo é o multipartidarismo, a existência de vários partidos políticos diferentes representados no Congresso. Em sistemas com muitos partidos em constante disputa, fica muito difícil para um partido sozinho alcançar uma maioria no parlamento. O segundo fator-chave é a separação das eleições para o executivo e o legislativo, que dá a chance do eleitor escolher um presidente de um partido e representantes parlamentares de outros. Como muitas leis e votações são imprescindíveis para que o poder executivo possa colocar em prática suas bandeiras políticas e promessas de campanha, surge a necessidade do presidente e seu partido criarem alianças com outros partidos políticos representados no Congresso. É assim que surge uma coalizão de apoio ao presidente. Essas coalizões são, na verdade, muito mais comuns em sistemas parlamentaristas do que em sistemas presidencialistas, mas se tornaram um traço típico do sistema governo brasileiro. O presidencialismo de coalizão afeta várias escolhas do presidente, como a indicação da sua equipe de ministros. Bom, agora eu vou falar das vantagens e desvantagens do presidencialismo. Uma das vantagens é a legitimidade. No presidencialismo, o chefe de governo é o presidente. Ele costuma ser eleito pelo voto popular, o que é incomum em sistemas parlamentaristas. Normalmente, o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento ou pelo chefe de Estado. Isso é positivo, por criar maior legitimidade. Afinal, a votação direta reforça um ideal democrático. Isso vai cortar, né? Estabilidade e eficiência. A figura do presidente eleito pelo voto direto torna o poder executivo forte e estável. Segundo um cientista político, Juan José Lins, essa liderança do presidente proporciona maior capacidade de ação para o executivo. Desvantagens. Personalismo. É frequente no presidencialismo a ascensão de governantes que tentam derrubar os arranjos democráticos estabelecidos, de forma a continuar no poder e acumular maiores poderes. Isso pode levar a graves instabilidades políticas. É por isso que, ao mesmo tempo em que permite a figura do líder máximo, o presidencialismo precisa se prevenir com vários instrumentos contra o uso abusivo dos poderes desse líder. Rigidez. De acordo com Juan José Lins, a previsibilidade do regime presidencialista também pode se tornar um problema. Eventos como a morte de um presidente podem causar crises, como as quais o sistema presidencialista tem poucas alternativas para lidar, uma vez que as eleições dificilmente podem ser alteradas. O parlamentarismo teria mais flexibilidade para lidar com esse tipo de contratempo, já que a substituição do primeiro-ministro
não é nitidamente marcado.